Antes de qualquer coisa, acho fundamental esse debate, porque a gente vai tentar aqui desmistificar muito do discurso atual da nova gestão, principalmente na questão da dívida. E por quê? Tá? Antes da gente entrar nos dados do balanço, tem se discutido muito, tem se apresentado muito a nova gestão, a nova diretoria. Problema financeiro é um problema estrutural da empresa. Né? E, na verdade, a empresa enfrenta hoje um desafio, né, de curto prazo financeiro. É uma diferença enorme desse processo. Eu vou tentar mostrar como a narrativa construída atual de uma crise estrutural financeira implica necessariamente vender ativos. Isso é uma falácia. Tá? Isso é uma estratégia deliberada e a gente precisa enxergar isso na questão dos desafios, tá, no curto prazo. E por quê? Se a gente olha, e olhando o balanço agora, o balanço atual, tá, você percebe 22% de redução da dívida bruta. Essa dívida bruta foi reduzida, em parte, fortemente associado a uma valorização cambial. Esse é o primeiro ponto para a gente entender a questão da dívida da Petrobras. A dívida da Petrobras, 80% dela é moeda estrangeira. Então ela sofre forte impacto do câmbio. Né? Na verdade, e por que um desafio de curto prazo? Né? Porque se a gente olha a evolução da dívida da Petrobras desde o segundo trimestre de 2012, há sim uma elevação acelerada, mas isso está fortemente conectado com uma forte desvalorização cambial. É um indicador macroeconômico, né, que não está sob o controle da Petrobras. O outro elemento para a gente olhar a situação atual é uma forte redução do preço do petróleo internacional, que isso afetou diretamente o que? A geração de caixa. Né? Sem dúvida nenhuma, você teve uma alavancagem muito alta. O que é que isso significa? Alavancagem o quê? Aumentou muito a dívida em relação, né, ao caixa, à geração de caixa, ao EBITDA. Né? Só que esse aumento foi fortemente influenciado por variáveis macroeconômicas internacionais associado a câmbio, associado a aumento redução do preço do petróleo, que não está sob o controle da empresa. Inclusive, esse cenário tem mudado recentemente. Você dificilmente, e não é à toa, esse 22% da redução da dívida bruta da Petrobras, em grande parte, foi fruto de quê? De apreciação do câmbio de 16%. Ou seja, não foi uma grande gestão, uma grande gestão financeira desse processo. Uma parte expressiva tem a ver com o câmbio. Tá? Mas é claro, e aqui o elemento importante é, a empresa precisa desalavancar? Precisa reduzir o endividamento? Precisa. Mas igual o impairment que o companheiro falou, é a velocidade dessa desalavancagem. O plano de negócios 2017-2021 estabeleceu uma meta, né, da dívida líquida, EBITDA, o que é isso? De 2,5, como a meta para 2018. E que relação é essa? É a dívida líquida da empresa, ou seja, o quanto a empresa deve a terceiros menos o seu caixa, menos dividido pelo quê? Pela relação do caixa operacional descontado que deve para terceiros e a reposição dos ativos da empresa, a depreciação. Estabeleceu-se 2,5. Esse indicador é um indicador razoável? Mas não para 2018. Você acelerou um processo, né, de desalavancagem muito rápida e que necessariamente implica vender ativos quando você estabelece esse 2,5. E esse 2,5 surge de quê? Qual é o argumento da atual diretoria da Petrobras? Vamos reduzir os custos de captação de empréstimos. É verdade? Né? Isso é verdade. Vai reduzir os juros pagos pelos empréstimos. Só que, ao mesmo tempo, a empresa esquece que, na hora que eu vendo ativos para estabelecer a meta de 2,5 em 2018, eu estou perdendo fluxo de caixa futuro. Que fluxo de caixa futuro é esse? Pré-sal. Né? Ou seja, que tem uma rentabilidade enorme. Eu estou perdendo fluxo de caixa futuro para resolver um desafio de curto prazo. Um desafio de curto prazo e que, na verdade, né, esse desafio criou-se uma narrativa de uma crise financeira enorme que, na verdade, tem como objetivo principal vender ativos. Estudos mostram, inclusive, dados parâmetros atuais, se não mexesse nada no cenário de preço de petróleo, ou nos fundamentos, ou nos parâmetros do próprio balanço contábil, se você não vendesse nenhum ativo, você chegaria nessa meta de 2,5 em 2021. Né? Essa meta de 2,5 de desalavancagem, né, sem venda de ativos, permite, tá,
que a Petrobras permitiria que a Petrobras conseguisse vencer o desafio e pensar no longo prazo. Nenhuma empresa de petróleo hoje no mundo tem a possibilidade de geração de caixa futura como a Petrobras, como já foi bem salientado pelo colega.